esse cálice ninguém bebe, ninguém toca nele. Esse cálice é santo, é algo intocável. Por quê? Porque eles entendem que só o Messias vai poder tomar desse cálice. Ou seja, eu estou na minha casa, eu sou um judeu, estou tomando a ceia. Eu estou esperando que a qualquer momento o Messias pode entrar pela porta e ele vai participar da ceia comigo. E ele vai tomar desse cálice. Então ninguém toca. Aqui, por sua vez, tem 3 pães, que é chamado, eles chamam o pão Abraão, o pão Isaac, que é o pão do meio, e o pão Jacó. O que significa isso? O pão Abraão, o pão da aliança entre Deus e Abraão. O pão Jacó, que é o de baixo. O pão da promessa, a promessa que Deus fez a Jacó lá no monte, lá em Betel. E o pão do meio é o pão Isaac. O pai da família, por sua vez, ele reúne a família. À sua direita se assenta o amigo mais chegado, à sua esquerda o amigo mais chegado. Os 2 amigos mais chegados se assentam uma à direita e uma à esquerda. São os que ajudam o anfitrião a celebrar a Páscoa, a ceia. Eles vão ajudar. Observe que na ceia Jesus fala assim: aquele que mete a mão comigo no pão, lembra disso? Quem era que metia a mão? Ou seja, aquele que me ajuda a distribuir a ceia, o meu melhor amigo, é o que vai me trair. É o que a Bíblia narra. Vou tirar o Luciano daqui, senão vocês vão ficar rindo, coitado. Não. Então, preste atenção para vocês entenderem, porque eu tenho que ser rápido, objetivo. Esse pão aqui, chamado pão Isaac, o pão do meio, esse pão o pai esconde em algum lugar da casa. E eles fazem uma brincadeira de que quem encontrar é aquele que vai ter a oportunidade de celebrar junto com o Messias, quando o Messias vier. Só que ninguém encontra, porque propositalmente o pai esconde num lugar onde ninguém possa encontrá-lo. Por quê? Porque eles entendem que esse pão é o cumprimento da promessa. Lembra que Abraão esperou 24 anos por Isaac? Lembra disso? A promessa? Isaac foi o que? O cumprimento da promessa. Jesus é o cumprimento da promessa dos judeus. Então o que eles fazem? Esse pão ninguém toca, porque quando Jesus vier, ele que vai tocar. Isso na visão de um judeu. Agora observe, Jesus se assenta à mesa. Os discípulos, eles têm a cultura de que o cálice de Elias ninguém toca e o pão Isaac ninguém come. O Elias tinha, os discípulos tinham essa cultura. Então observe, João capítulo 16 em diante, ele narra esse texto. Houve um escândalo na mesa, porque quando Jesus mete a mão no pão, ele mete a mão no pão Isaac. E agora os discípulos entram, eles ficam espantados. Há exclamações ali no texto. Vocês leiam depois com calma. Há exclamações, tipo assim: o que ele está fazendo? Porque não pode tocar. Mas Jesus, quando ele mete a mão no pão Isaac, ele parte no meio, ele diz: esse é o meu corpo que será entregue por vocês. Ele está dizendo assim: vocês estão esperando Isaac, mas alguém que é maior do que Isaac já chegou hoje para cumprir a promessa. Ou seja, qual a lição disso tudo? Às vezes nós nos apegamos muito à religiosidade. Nós não fazemos coisas para Deus porque nós somos religiosos. Eu aprendi na minha religião, na minha cultura que é assim. Mas Jesus está dizendo nessa manhã: eu sou maior do que a religião, eu sou maior do que a cultura, eu sou a promessa de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém ou não amém? Amém. Aqui está João, aqui está Judas. João, quando Jesus fala: olha, no meio de vocês tem um traidor, a Bíblia diz que Pedro está sentado lá na ponta. Caramba, não tinha pessoa melhor. Pedro está na ponta. Pedro faz sinal para João. Está escrito na Bíblia. João pergunta para ele quem é o traidor. Pedro, sempre especulador, né? Curioso. Aí Pedro faz sinal. Aí João deita no ombro de Jesus. Isso fala de intimidade. João era pretinho assim mesmo, irmão. João deita no ombro. Deita aqui embaixo. João deita. Isso fala que tem amigos e tem amigos.
Isso fala que tem amigos que podem te trair, mas tem amigos que vai deitar no ombro, tem amigo que vai te ajudar, Aleluia. tem amigo que vai ser companheiro. Obviamente, o Luciano está aqui, é só simbólico, tem até que, né? Vamos levar agora um pouco mais a sério. O Judas era amigo de Jesus. Tanto é que lá no Getsemane, quando Judas se aproxima, Jesus disse assim: o que tu vieste fazer, amigo? Jesus não foi irônico, ele estava sendo sincero. Judas era amigo. O que Jesus quer nos ensinar? Que vai ter amigos na nossa vida que vai nos decepcionar. Pessoas da nossa casa vão nos decepcionar. Pessoas da nossa família vão nos trair. Amigos que você considera demais vai te trair. Mas ainda que eles te traiam, Deus tem o melhor para você. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que os amigos te deixem para trás, Deus tem amigos que é mais amigo do que irmão. Jesus queria ensinar essa lição para eles. Pedro faz, e agora a Bíblia diz que Judas, ele mete a mão com Jesus. Jesus diz assim: olha, eis aí o traidor. E aí Satanás entra nele. Está escrito na Bíblia. Satanás entrou em Judas e o coração de Judas mudou. Irmãos, quem seria o traidor? Judas? Não. A Bíblia não predestina Judas como traidor. Poderia ser Pedro, poderia ser João, poderia ser qualquer um. Sabe quem foi o traidor? Aquele que deixou Satanás entrar no coração. João capítulo 17. Irmão, nós temos que vigiar, porque se o diabo entrar no nosso coração com palavras, o nosso ministério afunda, a tua caminhada para. E lembre-se, o diabo não vai entrar no teu coração com palavras ruins, ele vai entrar com coisa boa. É o mundo que atrai, é o irmão que é amigo. Diz assim: é o que eu estava falando agora, né, lá na igreja, né? Começa a botar defeito, começa a botar um monte de coisa, aí você começa a deixar entrar. Daqui a pouco o diabo entrou no teu coração. E aí você se vende, aí você corre, aí você traz Jesus. E quando você vê, você está exatamente como Judas, numa forca se matando. E aí você vai encontrar crentes que eram uma bênção na igreja e agora estão em casa, não conseguem mais sair de casa para ir para a igreja. Pessoas que dizem assim: poxa, eu era uma bênção, Deus me usava, mas agora eu estou aqui, estou morto, nem força para ir à igreja eu tenho. Sabe por quê? Porque o diabo botou a corda no pescoço deles. Mas há poder no nome de Jesus. Amém. Essa manhã o Senhor mandou eu celebrar essa ceia assim, para quebrar toda a maldição na sua vida, tudo aquilo que não presta. Há poder no nome de Jesus Cristo, querido. Quando Jesus pega o pão com os discípulos, ele diz assim: ó, esse é o meu corpo que foi entregue por vocês. Ele pega o pão e ele rasga. Ele diz assim: eu estou cumprindo a promessa para vocês. Aleluia. E agora ele pega o cálice. E aí nós entramos na ceia. Quando ele bota a mão no cálice de Elias, todo mundo toma um susto. E aí a Bíblia diz assim: deu Jesus a eles, para que eles entre si bebessem. Olha que coisa interessante. Deu Jesus para eles. Sabe o que significa isso? Jesus estava dizendo assim: se vocês quiserem ser uma potência, tenham comunhão uns com os outros. Não briguem por cargos, não briguem para quem vai ser o maior. Está lá, depois eles começaram a brigar quem era o maior, quem era o melhor. Jesus estava dizendo: existe algo que é maior do que cargo, maior do que título. É a minha presença sobre a vida de vocês. Não briguem por quem vai ser o melhor, briguem para chegar no reino de Deus. Jesus dá o cálice, e o cálice de Elias representa o fogo. Jesus estava dizendo assim: tem um fogo maior do que o fogo de Elias descendo aqui nesse lugar. E aí eles pegam aquele cálice, aquele pão, e eles comem entre si. Judas, o seu coração se enche, ele sai dali e vai entregar Jesus. Querido, eu sei que a gente brinca, é tudo muito legal, o pessoal ri, mas cuidado, porque qualquer um de nós aqui podemos ser um Judas amanhã. É verdade. Quem nunca traiu Jesus aqui? Eu duvido se tem uma aqui dentro. Trair, irmão, não é trair dizendo: eu não creio em Jesus. Trair é com as nossas obras do dia a dia. É verdade. Eu faço coisas que desagradam a Deus, eu estou traindo Jesus. Quem nunca fez isso? Eu sou o primeiro a dizer que eu já traí Jesus muitas vezes, com as minhas obras, palavras, coisas que não agradaram a Deus. Mas o problema de Judas não foi trair. O problema de Judas foi não se arrepender. Ele sentiu remorso.
E remorso não é arrependimento. Remorso é aquilo que eu sinto quando eu faço algo para alguém ou por alguém, me dá aquele remorso, mas depois que passa eu volto a fazer de novo. Arrependimento não. Arrependimento, eu errei e agora eu não vou mais errar naquilo ali. Eu mudo a minha conduta de vida. Deus precisa de corações arrependidos e não de pessoas que têm remorso. Remorso muitas pessoas sentem, mas arrependimento poucos sentem. Termina essa palavra dizendo: queridos, eu não sei quantos anos cada um de vocês tem na igreja, mas se a tua vida ainda não mudou, eu estou falando de transformação, eu estou falando de olhar para o pecado e saber que é gostoso, mas ter nojo, dizer assim: eu quero te agradar, Senhor. Eu estou dizendo de ter amigos que você vai dizer assim: eu vou perder esse amigo, mas eu não estou nem aí. Eu vou perder o amigo, mas eu não perco a presença de Deus. Eu estou dizendo de você honrar a Deus em qualquer área da tua vida. Eu estou dizendo que quando o cara chegar com uma propina, dizer assim: ou chegar lá e te querer que você dê propina, ou você receber, vice-versa. Meu irmão, eu honro ao Senhor. Estou falando de honrar a Deus. Se a tua vida não está assim, você vai cair. Você precisa pedir a transformação de Deus para a tua vida. Porque quem se encontra com Jesus nunca mais pode ser o mesmo. É verdade. Amém, queridos? Amém. Todos entenderam? Então agora você vai pegar a tua ceia. Muito obrigado aos discípulos. Os pastores vão pegar. Cadê a irmã Valéria que vai louvar a Deus?